Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 5. Um encontro com a Medusa. Uma reluzente lancha branca aproximou-se cautelosamente da câmara principal de descompressão da garuda. A faixa diagonal azul e a estrela dourada na proa declaravam sua autoridade. O Conselho de Controle Espacial era a maior agência do Conselho dos Mundos, multifacetado como Shiva, ao mesmo tempo acolhedor e disciplinador, patrocinador de missões científicas como a Kon-Tiki, mas também polícia, guarda costeira e corpo de fuzileiros do espaço. A lancha tinha aparência estranhamente aerodinâmica para uma espaçonave, pois fora projetada para perseguir seus objetivos até mesmo nas profundezas das atmosferas planetárias. Agora, porém, estava muito longe de qualquer atmosfera. Enquanto pairava imóvel no espaço, um tubo de acoplamento estendeu-se de sua comporta e selou-se à igualmente imóvel garuda. Minutos depois, um comandante do Conselho Espacial e um tenente loiro, corpulento, com uma pistola de choque presa à cintura, avançaram habilmente até a ponte. Foram recebidos por Rajagopal, o imediato. Como podemos ajudá-lo, comandante? De algum modo, até a simples cortesia soava arrogante nos lábios vermelhos e brilhantes da mulher. Estamos aqui para observar. Era um homem alto, de pele bronzeada pelo sol, voz rouca e forte sotaque canadense. Tudo bem, se não se importar em dizer. Desculpe, interrompeu ele firmemente. Se nos mostrar a sala de controle da missão, ficaremos fora do caminho de todos. A expressão dela endureceu. Por aqui, por favor. A passagem entre a ponte e o centro de controle da missão era curta, terminando numa escotilha central no que, durante a aceleração da nave, funcionava como teto da sala. 6 controladores olharam para cima quando os uniformizados entraram. Rajagopal anunciou as chegadas a Lum de forma seca e voltou imediatamente para a ponte. Pouco depois, os 2 visitantes assumiram posições opostas. O comandante pairando junto à escotilha superior. O tenente descendo para guardar a escotilha inferior. A manobra silenciosa teve um efeito imediato. Todos compreenderam que estavam sob vigilância. Ou, mais precisamente, sob prisão. Blake Redfield abriu os olhos a tempo de vê-la descendo silenciosamente do teto de sua cabine. Sem peso. Sem ruído. Ela pousou diretamente sobre ele. Curvada como um pesadelo. Por um instante, ele simplesmente não acreditou. Pescou. Como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Quando abriu os olhos de novo. O pesadelo continuava ali. Sparta deve ter percebido a transformação em seu olhar. Do reconhecimento imediato. Para um medo mais profundo. Mais lúcido. Você veio aqui para me matar? Ele tentou falar com firmeza. Mas a voz saiu seca. Quase um sussurro. Ela sorriu. Sob a máscara de graxa escura no rosto, os dentes brilhavam em marfim. A língua parecia vermelha como sangue. Você não precisa fazer mais nada, Blake. Eu já cuidei disso. Proteja-se. O que você fez? Não. Não se mexa. Ele fingiu relaxar. Sem tirar os olhos dela. O que você fez, Ellen? A reação foi instantânea. Não me chame de Ellen. Aquilo o atingiu. Por anos ela insistira nesse nome. Agora o rejeitava. Seus ouvidos zumbiam de tensão. Qual é o seu nome agora? Você sabe quem eu sou. Não precisa saber meu nome. Como quiser. Ela estava furiosa. Isso se via no sorriso cruel. Magreza extrema. Olhos vermelhos ardendo. Fome nos ossos. O que você fez? As palavras dela saíram num jorro quente. Não precisa continuar tentando prendê-los. A missão vai falhar. Eu já garanti isso. Quando falhar, os profetas restantes vão se revelar. E então eu cuidarei deles também. O que exatamente você fez? Ela descruzou as pernas, empurrando levemente os joelhos dele enquanto subia de volta em direção ao teto. Não me entregue ao comandante. O comandante? Ele é? Mas ela já deslizava para dentro do duto de troca de ar. Uma abertura que Blake teria jurado pequena demais para qualquer corpo humano. Não me traia. Ela já desaparecia quando ele ouviu a última frase. Você quer viver, não quer? Desculpem por isso, disse o centro de controle pelos alto-falantes de Howard Falcon.
A fonte beta está instável. Há 70% de probabilidade de explosão na próxima hora. Falcon percorreu o mapa na tela. Beta, a 140 graus de latitude em Júpiter, estava quase 30.000 quilômetros distante, muito abaixo do horizonte. Mesmo grandes erupções de até 10 megatons dificilmente produziriam onda de choque perigosa naquela distância. Mas a tempestade de rádio seria outra questão. As explosões decamétricas que às vezes faziam de Júpiter a fonte de rádio mais poderosa do céu haviam sido descobertas ainda nos anos 1950, para espanto dos astrônomos terrestres. Mais de um século depois, sua origem exata ainda permanecia obscura. Os sintomas, porém, eram bem conhecidos. A teoria do vulcão continuava sendo a mais aceita. Embora ninguém acreditasse que vulcão em Júpiter significasse o mesmo que na ARF. Em intervalos frequentes, às vezes várias vezes por dia. Erupções titânicas ocorriam nas camadas profundas da atmosfera. Talvez na superfície oculta do planeta. Colunas gigantescas de gás subiam 1.000 quilômetros. Como se quisessem escapar ao espaço. Contra a gravidade colossal de Júpiter. Não tinham chance. Mas algumas milhões de toneladas conseguiam atingir a ionosfera. Então, o inferno começava. Os cinturões de radiação jovianos superavam em muitos frágeis cinturões de Van Allen Belts. Quando uma coluna ascendente os curto-circuitava. O resultado era uma descarga elétrica milhões de vezes superior a qualquer relâmpago terrestre. Um estrondo de rádio atravessava todo o sistema solar. E seguia até as estrelas. As sondas haviam identificado 4 regiões principais dessas explosões. Talvez pontos fracos da crosta oculta permitissem que o fogo interior escapasse periodicamente. Em Ganymede, cientistas já conseguiam prever essas tempestades com precisão semelhante à meteorologia terrestre do século anterior. Falcon não sabia se devia desejar ou temer uma tempestade dessas. Ela certamente daria enorme valor científico à missão, caso ele sobrevivesse. Naquele momento, porém, sentia apenas irritação vaga. Como se tudo aquilo fosse distração diante de algo mais importante. A rota da Kon-Tiki fora planejada para mantê-la o mais distante possível dos centros de perturbação. Especialmente da ativa fonte alfa. Por sorte, Beta era a mais próxima. Quase 3/4 da circunferência da ARF separavam-no dela. Esperava que bastasse. A voz de Lum voltou. Agora sem esconder a urgência. A probabilidade subiu para 90%. Esqueça o que eu disse sobre 1 hora. Ganymede acredita que pode acontecer a qualquer segundo. A comunicação por rádio mal havia cessado quando o gráfico da intensidade do campo magnético disparou para cima, antes mesmo de sair da tela, inverteu-se e despencou com a mesma rapidez, formando um pico tão afiado quanto uma picareta de gelo. Muito longe, milhares de quilômetros abaixo, algo provocara um choque titânico no núcleo derretido do planeta. O centro de controle da missão demorou um pouco mais a reagir. Lá vai ela. Obrigado, eu já sei. Você pode esperar o início da ação em sua posição dentro de 5 minutos e o pico em 10. Falcon já sabia disso também. Copiado. Não explicou como. Ao longo da curvatura de Júpiter, um funil de gás tão largo quanto o Pacific Ocean erguia-se em direção ao espaço a milhares de quilômetros por hora. As tempestades da baixa atmosfera já deviam estar se formando ao redor da coluna ascendente, mas não eram nada diante da violência que se seguiria quando o cinturão de radiação fosse atingido e começasse a descarregar seu excesso de elétrons sobre o planeta. Falcon começou a recolher todas as hastes dos instrumentos estendidas para fora da cápsula. Não havia outras precauções possíveis. A onda de choque atmosférica levaria 4 horas para alcançá-lo, mas, uma vez iniciada a descarga, a explosão de rádio, viajando à velocidade da luz, chegaria em 1/10 de segundo. Ainda nada. O monitor de rádio, analisando o espectro, não mostrava anormalidade alguma, apenas a habitual confusão de ruído de fundo. Mas Falcon percebeu que esse ruído aumentava lentamente. A explosão iminente estava acumulando força. A uma distância tão colossal, ele jamais esperara ver qualquer coisa. Ainda assim, de repente, um lampejo, como um relâmpago distante, cintilou ao longo do horizonte oriental. No mesmo instante, metade dos disjuntores do painel principal disparou. As luzes da cápsula falharam. Todos os canais de comunicação morreram. Ele tentou se mover. Não conseguiu. A paralisia que o dominava não era psicológica.
Perderá o controle dos membros e sentia um doloroso formigamento percorrer todo o sistema nervoso. Parecia impossível que o campo elétrico tivesse penetrado a cabine blindada, uma verdadeira gaiola de Faraday, e, no entanto, um brilho intermitente dançava sobre o painel de instrumentos, enquanto o estalo seco das descargas soava ao redor. Bang! Bang! Os sistemas de emergência entraram em ação. Bang! Os disjuntores de sobrecarga reiniciaram. Bang! As luzes se acenderam novamente. A humilhante paralisia desapareceu tão rápido quanto surgira. Com um olhar rápido para o painel, Falcon se inclinou para as janelas. Não havia necessidade de usar as lâmpadas externas. Do lado de fora, os cabos de sustentação da cápsula pareciam incendiados. Linhas de luz azul elétrica percorriam a escuridão, estendendo-se do anel principal até o equador do balão gigante. Ao longo de vários cabos, rolavam lentamente esferas de fogo deslumbrantes. A visão era tão estranha e tão bela que quase não sugeria ameaça alguma. Embora Falcon soubesse. Pouquíssimas pessoas já haviam observado relâmpagos globulares a tão curta distância. E certamente ninguém sobreviveria a isso dentro de um balão cheio de hidrogênio na atmosfera da ARF. A lembrança do Hindenburg surgiu instantaneamente. Como um piloto de dirigível poderia esquecer? Como não memorizar, quadro a quadro, o velho cinejornal do desastre em Lakers, em 1937? Uma única faísca. Fogo. Colapso. Aquilo, porém, não podia acontecer ali. Havia mais hidrogênio acima de sua cabeça do que em todos os zeppelins já construídos, mas ainda seriam necessários bilhões de anos até que alguém acendesse uma fogueira na atmosfera de Júpiter. Sem oxigênio. Não havia combustão. Com um som semelhante ao de gordura fritando rapidamente, o circuito de voz voltou à vida. Era a voz frenética de Lum. Alô, Conti-Ki. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? A voz chegava cortada, distorcida, quase irreconhecível. Mesmo assim, Falcon sentiu o ânimo melhorar. O contato humano estava de volta. Estou ouvindo você, David, respondeu, menos formal que de costume. Foi uma demonstração elétrica impressionante. Mas nenhum dano até agora. Temíamos ter perdido você. Howard, ajuste os canais de telemetria 3, 7 e 26. Aumente também o ganho do vídeo 2. E ainda não confiamos nas leituras dos sensores externos de ionização. Relutantemente, Falcon desviou os olhos do espetáculo pirotécnico em torno da Conti-Ki. Enquanto recalibrava os instrumentos, continuava lançando olhares pelas janelas. O relâmpago globular desapareceu primeiro. As esferas de fogo expandiam-se lentamente até atingir um tamanho crítico. Então se dissipavam em explosões silenciosas, quase suaves. Mesmo uma hora depois, porém, ainda havia um brilho tênue em todo o metal exposto da cápsula. E as comunicações permaneceram saturadas de ruído até depois da meia-noite. Vamos trocar de turno novamente, Howard. Meeshai assume em breve. Obrigado pelo bom trabalho, David. Bom dia, Howard. Bem-vindo ao terceiro dia. A voz de Meeshai Buranafor soou clara no rádio. Passa rápido, não é? Falcon respondeu num tom agradável. Mas por dentro sentia tudo, menos prazer. A descarga elétrica. A paralisia. Algo estranho acontecerá. Algo que ele não conseguia definir. Imagens grotescas invadiam-lhe a imaginação sem convite. Às vezes tinha a impressão de que alguém falava ao seu lado. Dentro da cápsula. Ali mesmo. Ao lado dele. Mas as palavras vinham numa língua desconhecida. Como num sonho em que se vê claramente o texto. Mas não se consegue compreendê-lo. Falcon lutava para manter a concentração. Sua missão ainda estava longe de terminar. As horas restantes da noite transcorreram sem incidentes. Até pouco antes do amanhecer. Como a luz vinha do leste, ele pensou estar vendo os primeiros sinais do nascer do sol. Então percebeu. Faltavam 20 minutos para o amanhecer. E o brilho no horizonte estava se movendo. Na direção dele. Rapidamente, destacou-se do arco de estrelas que marcava a borda invisível do planeta. Era uma faixa estreita e perfeitamente definida. O feixe de um gigantesco holofote varrendo as nuvens inferiores. Talvez 50 quilômetros atrás da primeira faixa luminosa surgiu outra. Paralela. Mesma velocidade. Depois outra. E outra. E outra. Até que todo o céu passou a pulsar em alternâncias de luz e sombra. Falcon acreditava já estar acostumado às maravilhas de Júpiter.
E, no entanto, aquela demonstração silenciosa de pura luminosidade o abalou. Não parecia ameaçadora. Mas era inexplicável. E, contra toda a disciplina que cultivara por toda a vida, ele sentiu o frio do medo penetrar lentamente em seu autocontrole. Nenhum ser humano poderia contemplar aquilo sem se sentir mínimo. Quase infantil. Um pigmeu indefeso diante de forças que escapavam à compreensão. Seria possível que Júpiter abrigasse não apenas vida, mas também. Sua mente girava. As janelas da cápsula pareciam rodar diante de seus olhos enquanto os feixes iluminavam a vasta paisagem de nuvens negras. Inteligência? O pensamento precisou lutar para emergir plenamente à consciência. O que seu inconsciente poderia saber, com tanto fervor e ciúme, a ponto de querer esconder isso de sua própria mente consciente, do foco da razão? Uma inteligência que só agora começava a reagir à sua presença alienígena. Sim, nós também estamos vendo, disse Meeshai Buranafor, numa voz que refletia a mesma admiração de Howard Falcon. Não fazemos ideia do que seja. Vamos chamar Ganymede. O espetáculo começou a desaparecer lentamente. As faixas luminosas que vinham do horizonte distante já estavam mais fracas, como se a energia que as alimentava estivesse se esgotando. 5 minutos depois, tudo terminou. O último pulso de luz cruzou o céu ocidental e desapareceu. Sua passagem deixou Falcon com uma sensação quase física de alívio. A visão fora hipnótica demais. Perturbadora demais. Contemplá-la por muito tempo certamente abalaria a serenidade de qualquer ser humano. Ele próprio estava mais afetado do que gostaria de admitir. Uma tempestade elétrica era algo compreensível. Aquilo, não. O centro de controle da missão permaneceu em silêncio. Falcon sabia o que isso significava. Os bancos de dados em Ganymede estavam sendo varridos. Pessoas e máquinas trabalhavam simultaneamente. Um sinal já seguia para a ARF. Embora apenas o tempo de ida e volta consumisse 1 hora. Mas outra inquietação crescia dentro dele. Uma sensação incômoda. Como se alguma ideia insistisse em emergir. E ele próprio resistisse a aceitá-la. Como a aproximação de outra explosão invisível. Como se soubesse algo que não queria admitir. Quando o controle da missão voltou a falar, a voz era de Olaf Brenner. Cansada. Controlada. Quase incrédula. Alô, conte que, resolvemos o problema, de certo modo. Ainda estamos tendo dificuldade em acreditar. O exobiólogo parecia dividido entre alívio e crise intelectual. O que você está vendo é bioluminescência. Talvez semelhante à produzida por micro-organismos nos mares tropicais da ARF. Aqui acontece na atmosfera, não no oceano, mas o princípio parece ser o mesmo. Aquele padrão era regular demais. Artificial demais, protestou Falcon, moderadamente. Centenas de quilômetros de extensão. Era maior do que você imagina. Você viu apenas uma fração. O padrão completo tinha quase 5.000 quilômetros de largura e parecia uma roda giratória. Você viu apenas os raios passando por você a cerca de 1 quilômetro por segundo. 1 quilômetro por segundo. Falcon não conseguiu conter a interrupção. Nada vivo poderia mover-se tão rápido. Claro que não. O que você viu foi desencadeado pela onda de choque da fonte beta, propagando-se à velocidade do som. Isso produz aquele padrão. Essa é a parte surpreendente. É um fenômeno raro, mas rodas de luz idênticas, 1000 vezes menores, já foram observadas no Persian Gulf e no Indian Ocean. Brenner prosseguiu. Ouça isto. Patna, da British East India Company, Golfo Pérsico, maio de 1880, 23h30, uma enorme roda luminosa giratória, cujos raios pareciam roçar o navio. Os raios tinham entre 200 e 300 jardas de comprimento, cada roda continha cerca de 16 raios. Fez breve pausa. E aqui outra, do Gulf of Oman, em 23 de maio de 1906. A luminescência intensamente brilhante aproximou-se rapidamente, lançando raios bem definidos para oeste em rápida sucessão, como o feixe de um holofote naval. À nossa esquerda formou-se uma gigantesca roda de fogo, com raios se estendendo até onde a vista alcançava. Brenner interrompeu a si mesmo. Há centenas de registros. Ganymede indexa cerca de 500 casos. O computador quase imprimiu todos. Muito bem, disse Falcon. Estou convencido. Mas continuo perplexo. Não o culpo. A explicação completa só surgiu no final do século XX.
Essas rodas luminosas parecem resultar de terremotos submarinos em águas rasas, onde ondas de choque refletidas formam padrões estacionários, às vezes barras, às vezes rodas giratórias. São as chamadas rodas de Poseidon. A teoria fora confirmada por explosões subaquáticas e fotografia orbital. Não admira que os marinheiros fossem supersticiosos, comentou Falcon. Agora via claramente a analogia. Quando a fonte beta entrará em erupção, ondas de choque haviam partido em todas as direções. Pela baixa atmosfera comprimida. E pelo interior sólido de Júpiter. Ao reencontrarem-se, anulavam-se em alguns pontos. E reforçavam-se em outros. O planeta inteiro devia vibrar como um sino gigantesco. Mesmo assim, a explicação não diminuía o assombro. Ele jamais esqueceria aquelas faixas luminosas atravessando as profundezas jovianas. Ali, tudo parecia possível. Tudo parecia prestes a acontecer. E ainda restava um dia inteiro. Howard Falcon já não se sentia apenas em um planeta estranho. Sentia-se preso num reino suspenso entre mito e realidade. Enquanto isso, Blake Redfield estava comprimido entre dois conjuntos de tubulações num espaço jamais pensado para abrigar um ser humano. Era o tipo de vazio residual deixado após o trabalho dos soldadores, dos encanadores e dos eletricistas. Um espaço tecnicamente transitável apenas porque algum infeliz talvez precisasse voltar ali um dia com uma chave inglesa ou um alicate de corte. O que Blake fazia agora era exatamente o tipo de coisa que matava pessoas. Ele estava caçando um animal ferido. Linda. Ou Ellen. Ou qualquer outro nome secreto que ela usasse. Ela era mais rápida do que ele. Mais inteligente também. E Blake sabia disso. Já vira o suficiente daquela sorte inexplicável para suspeitar do que acontecia em sua mente e em seus nervos. Algo que ela jamais explicava. Talvez enxergasse no escuro. Talvez sentisse seu cheiro. Como um puma ferido. Mesmo assim, precisava ser detida. Era perigosa demais para permanecer livre. E ainda mais perigosa para ser subestimada. Se dissera ter garantido o fracasso da missão de Howard Falcon. Então tinha realmente feito algo. Mas Blake não podia simplesmente entregá-la ao comandante. Dizer que ela havia reaparecido. E lavar as mãos. Coisas demais estavam acontecendo rápido demais. Teria de resolver aquilo sozinho. Ao menos alguns fatores jogavam a seu favor. Com sua própria experiência em sabotagem, Blake era um espião ainda mais treinado do que ela. E talvez ela não o estivesse esperando. Por que se arriscara para avisá-lo? Quando ele jamais imaginaria que ela estivesse a menos de 3 planetas dali. E ela estava doente. Mas, se os olhos atormentados e o corpo debilitado a tornavam menos formidável, Blake não saberia dizer. Ele avançou lentamente pela passagem quase intransitável até alcançar a lateral da área de serviço do AP. Já havia revistado os esconderijos mais acessíveis de sua lista. Eram acessíveis demais para que ela se arriscasse neles. Por uma pequena fresta entre os barramentos elétricos, ele vislumbrou a área de serviço fracamente iluminada por alguns diodos verdes. Nada se movia. Nada era visível. Blake Redfield escutou com toda a atenção de que era capaz, mas só ouviu o zumbido, os estalos e os rangidos da nave, ampliados em seus ouvidos pelo próprio ritmo da respiração e pelas batidas violentas do coração. Mesmo discretos, aqueles sons pareciam o vento e as ondas de um furacão. Ele continuou avançando. Até ter metade do corpo dentro do compartimento onde esperava encontrá-la. O grito súbito da louca foi seu único aviso. Ela saltou das sombras para a luz verde do Intia. Garras abertas. Gritando como uma arpia. Poderia ter arrancado sua garganta. Mas o grito lhe deu uma fração de segundo. Tempo suficiente para ver os olhos em chamas. As presas brilhantes. O rosto contorcido. Ele se debateu. Girou o corpo. E agarrou-lhe o pulso. As extensões afiadas sob as unhas dela cortaram seu braço como navalhas. Ele mal sentiu. As panturrilhas ainda presas na passagem estreita lhe davam a alavanca necessária. Com um único puxão brutal. Como uma foca-leopardo arrancando a pele da presa. Ele a lançou para trás. O efeito em Esparta não foi tão horrível quanto a imagem sugeria. Invertida no ar, ela girou como uma boneca de pano. E bateu violentamente contra a antepara, de costas, pernas abertas. O ar saiu-lhe num grunhido. Ainda tentou reagir com o braço livre. Mas o punho esquerdo de Blake atingiu a ponta de seu queixo. Sua cabeça foi arremessada para trás.
Os olhos reviraram. Seu próprio sangue flutuava no pequeno compartimento. Pequenas esferas negras dançando na luz verde. Cada vez mais. Ele a abraçou. O corpo magro. Imundo. Quase sem peso. E então desabou em lágrimas. Soluçando amargamente, procurou às cegas a escotilha do corredor de manutenção com a mão livre. Ainda não queria entregá-la. Queria arrancar dela a verdade. E, se encontrasse algum meio, queria libertá-la daquilo que a consumia. Tarde demais. Ele perdia sangue rápido demais. Precisava chegar à clínica. E ela parecia morrer em seus braços. Quando o verdadeiro amanhecer finalmente chegou, trouxe uma mudança abrupta no tempo. A Kon-Tiki navegava agora em meio a uma nevasca. Flocos de neve cerosa caíam com tanta densidade que a visibilidade era praticamente nula. Howard Falcon preocupou-se com o peso acumulado no envelope do balão. Logo percebeu, porém, que os flocos que tocavam a janela desapareciam quase imediatamente. O calor constante emitido pela cápsula os evaporava tão rápido quanto chegavam. Na ARF, isso significaria risco de colisão com terreno sólido. Ali, não. As montanhas de Júpiter, se existissem naquela altitude, estariam centenas de quilômetros abaixo. Quanto às ilhas flutuantes de espuma. Colidir com elas seria como atravessar bolhas de sabão endurecidas. Mesmo assim, consultou cautelosamente o radar horizontal. O que apareceu na tela o surpreendeu. Espalhados por um vasto setor do céu à frente. Havia dezenas de ecos brilhantes. Isolados. Aparentemente suspensos sem qualquer apoio. Falcon lembrou-se da antiga expressão dos primeiros aviadores. Nuvens recheadas de rochas. Era exatamente isso que o radar parecia mostrar. Embora soubesse que nada sólido poderia flutuar naquela atmosfera. Uma emoção indefinida apertou-lhe o peito. Controle da missão, o que estou vendo? Sua própria voz tensa o surpreendeu. Sem resposta, Howard, disse Meshai Buranafor. Só temos o mesmo sinal do seu radar. Ao menos o tempo podia ser monitorado. E a boa notícia veio logo. Em meia hora ele sairia da nevasca. Mas não houve aviso algum para o vento cruzado violento que atingiu a Kon-Tiki no instante seguinte. A nave foi arrastada quase perpendicularmente à rota. De repente, o envelope puxava a cápsula como uma âncora. Quase horizontalmente. Falcon precisou de toda a habilidade que possuía. E reflexos rápidos como os de uma cascavel. Para impedir que o veículo se enrolasse em si mesmo ou capotasse. Em poucos minutos. Já avançava para o norte a mais de 600 km por hora. Tão abruptamente quanto começara. A turbulência cessou. Ele continuava em alta velocidade. Mas agora dentro de uma atmosfera estranhamente calma. Como se tivesse sido capturado por uma corrente de jato. A nevasca desapareceu. E então ele viu. A Kon-Tiki havia penetrado no funil de um redemoinho gigantesco. Com pelo menos 1000 quilômetros de diâmetro. O balão era arrastado ao longo de uma parede curva de nuvens. Acima. O sol brilhava em céu limpo. Abaixo. O enorme poço atmosférico mergulhava em profundidades desconhecidas. Até um fundo enevoado onde relâmpagos cintilavam quase sem cessar. Embora a descida fosse lenta o bastante para não representar perigo imediato. Falcon aumentou o fluxo térmico do envelope. Até estabilizar a altitude. Só então desviou o olhar do espetáculo. E voltou aos sinais de radar. Eles continuavam ali. O eco mais próximo estava agora a 40 quilômetros. Rapidamente percebeu. Todos estavam distribuídos ao longo da parede do vórtice. Girando com ele. Presos como a própria Kon-Tiki. Ele apontou o olho telescópico para o objeto mais próximo. Diante dele surgiu uma forma curiosamente manchada. Ocupando quase todo o campo visual. Era difícil distingui-la. Pois mal contrastava com a névoa ao fundo. Somente após um minuto de observação percebeu. Já a tinha visto antes. Imediatamente direcionou os sistemas ópticos para transmitir ao controle da missão. A primeira vez fora sobre as montanhas de espuma flutuante. Quando a confundira com uma árvore colossal de múltiplos troncos. Agora, pela primeira vez. Podia avaliar seu verdadeiro tamanho. Sua complexidade. E finalmente dar-lhe um nome. Pois não se assemelhava em nada a uma árvore, mas sim a uma água-viva, como aquelas que flutuam nas correntes oceânicas da ARF, arrastando seus tentáculos.
Para alguns naturalistas antigos, esses tentáculos lembravam as serpentes retorcidas da cabeça de uma górgona, daí o nome da criatura, medusa. Essa medusa tinha quase 2 quilômetros de diâmetro, com dezenas de tentáculos medindo centenas de metros de comprimento. Eles balançavam para frente e para trás em perfeita sincronia. Cada ondulação completa levava mais de 1 minuto. Quase como se a criatura remasse pelo céu. Os outros pontos detectados pelo radar eram outras medusas, mais distantes. Howard Falcon ajustou o foco da visão, e também o telescópio do balão, sobre meia dúzia delas. Não conseguiu detectar nenhuma variação evidente de tamanho ou forma. Todas pareciam pertencer à mesma espécie. Perguntou-se por que vagavam preguiçosamente naquela órbita de 1000 quilômetros. Estariam se alimentando do plâncton aéreo sugado pelo redemoinho. Sugado como a própria Contiki. Centro de controle da missão, não tive notícias do Dr. Brenner. Ele voltou para a cama. Não para a cama, Howard, respondeu Meeshai Buranafor, após um breve atraso. Apenas voltou a dormir. Está aqui ao meu lado, roncando como um bebê. Acorde-o. O grito de Olaf Brenner ecoou pelo link um segundo depois. Howard, essa criatura é 100 mil vezes maior que a maior baleia. Mesmo que seja apenas um saco de gás, deve pesar 1 milhão de toneladas. Nem consigo imaginar seu metabolismo. Deve gerar megawatts de calor para manter a flutuabilidade. Não pode ser apenas um balão de gás, respondeu Falcon. É um refletor de radar eficiente demais. Você precisa se aproximar. A voz de Brenner carregava uma histeria contida. Eu poderia fazer isso. Falcon sabia que bastaria alterar a altitude para aproveitar correntes de vento diferentes e aproximar-se da criatura. Mas não se moveu. Algo dentro dele havia se contraído. Uma sensação semelhante à paralisia que sentirá durante a tempestade de rádio. Falcon, você deve imediatamente. Meeshai Buranafor interrompeu Brenner com firmeza. Vamos permanecer onde estamos por enquanto, Howard. Sim, Flight, vamos fazer isso. As palavras de Falcon transmitiam alívio. E também um leve divertimento irônico diante daquele nós. 1000 quilômetros extras de separação vertical faziam grande diferença na perspectiva do controle da missão. Mas Brenner não se desculpou pela tentativa de usurpar as prerrogativas de voo. Sparta abriu os olhos. Durante o sono, ouvirá a comunicação entre o centro de controle da missão e o frágil balão girando pelo céu. As nuvens de Júpiter estavam muito abaixo. Ainda assim, não havia compreensão alguma em seu rosto devastado. Aing. Zezé. A garganta parecia cheia de areia. O quê? 3 homens a observavam de cima. 2 jovens. Um mais velho. Ela não reconheceu nenhum deles. Tentou focalizar melhor. A cabeça parecia prestes a explodir. Se pudesse olhar profundamente dentro dos olhos deles. Ler os padrões de suas retinas. Certamente os reconheceria. Mas porque o olho direito estava morto. Só conseguia formar uma imagem fixa, comum. Sua visão não era melhor do que a de qualquer ser humano normal. Não consigo ver, murmurou, quase sem voz. Um dos jovens moveu a mão diante do rosto dela. Ela acompanhou o movimento. Ele ergueu 3 dedos. Consegue ver minha mão? Quantos dedos? 3. Mantenha os 2 olhos abertos, disse o homem, provavelmente médico. Ele cobriu o olho direito dela com a palma da mão. Quantos dedos agora? 4. Mas eu não consigo ver. Ele então cobriu o olho esquerdo. Quantos agora? Ainda 4. Por que diz que não consegue enxergar? Está vendo sombras? Distorções? Alguma anormalidade? Ela virou o rosto para o lado, sem responder. O tolo não entenderia. E percebeu que era melhor não explicar. Ellen, precisamos falar com você, disse o mais velho. Por que a chamavam por esse nome? Aquele não era seu nome. Ela testou discretamente as amarras. Firmes. Estava presa a uma superfície acolchoada. Uma cama. Com faixas largas em torno dos tornozelos, pulsos e cintura. Tubos penetravam seus braços. Sentia vagamente outros fios e conexões saindo da cabeça. Esses tubos estavam fazendo alguma coisa com seu cérebro. Ela não conseguia enxergar. Mas ainda conseguia ouvir. Por mais de 1 hora, enquanto a Contiki vagava no interior do grande redemoinho, Falcon ajustou o contraste e ganho do vídeo, tentando registrar uma imagem mais nítida da medusa mais próxima. Perguntava-se se aquela coloração evasiva seria camuflagem.
Talvez, como muitos animais da ARF, ela tentasse fundir-se ao ambiente. Era um recurso usado tanto por predadores quanto por presas. Em qual dessas categorias se encaixava a medusa? Ele não esperava responder tão cedo. Mas pouco antes do meio-dia local. Sem qualquer aviso. A resposta surgiu. Como um esquadrão de antigos caças a jato. 5 mantas atravessaram a cortina de névoa do funil do vórtice. Voando informação em V diretamente contra a massa cinzenta da medusa. Falcon não teve dúvidas. Era um ataque. Evidentemente, fora um erro presumir que fossem vegetarianas inofensivas. Tudo acontecia tão lentamente. Que parecia filmado em câmera lenta. As mantas avançavam talvez a 50 km por hora. Parecia levar uma eternidade até alcançarem o alvo. A medusa continuava remando no ar. Imperturbável. A velocidade ainda menor. Embora enormes. As mantas pareciam minúsculas diante daquele monstro. Quando pousaram sobre sua superfície. Lembravam pássaros pousando no dorso de uma baleia. A medusa conseguiria defender-se. Falcon não via como aquelas atacantes poderiam correr perigo. Desde que evitassem os tentáculos desajeitados. Talvez o hospedeiro sequer percebesse sua presença. Talvez fossem parasitas tolerados. Como pulgas por um cão. Não. Logo ficou claro que a medusa estava em dificuldade. Com lentidão agonizante. Começou a inclinar-se. Como um navio afundando. 10 minutos depois. Já havia tombado 45 graus. E perdia a altitude rapidamente. Falcon sentiu pena do monstro. A cena despertou lembranças dolorosas. De forma grotesca. A queda da medusa parecia uma paródia dos últimos momentos da rainha moribunda. Guarde sua compaixão, disse Olaf Brenner em tom estranhamente monótono pelo comunicador, como se tivesse lido seus pensamentos. Alta inteligência só se desenvolve entre predadores, não entre seres à deriva, navegadores, sejam marítimos ou aéreos. Essas coisas que você chama de mantas estão mais próximas de nós do que essa monstruosa bolsa de gás. Falcon ouviu a avaliação. Discordou. Mas permaneceu calado. Afinal, quem poderia realmente sentir compaixão por uma criatura 100.000 vezes maior que uma baleia? E também não queria provocar Brenner, que claramente se aproximava da exaustão. Seus comentários estavam cada vez mais contaminados por emoções inadequadas. Howard Falcon foi poupado de refletir mais sobre o estado da alma de Olaf Brenner, ou da sua própria, pela visão da medusa, cujas táticas pareciam finalmente surtir efeito. As mantas haviam sido perturbadas pelo lento movimento de rotação da criatura e batiam as asas pesadamente para longe de suas costas, como abutres famintos interrompidos durante a refeição. Seria porque preferiam atacar apenas quando a vítima permanecia perfeitamente horizontal. Ou havia algo mais, invisível para Falcon, que as forçava a recuar. Elas quase não se afastaram. Continuavam pairando a poucos metros do monstro ainda em rotação. Quando um clarão súbito e ofuscante explodiu no ar. Sincronizado com um estalo de estática no rádio. Falcon sentiu o impacto como uma pontada amarga no lugar onde antes tivera o estômago. Observou atentamente enquanto uma das mantas girava lentamente. Despencando em linha reta para baixo. Deixando atrás de si um rastro de fumaça negra. A semelhança com um caça abatido em chamas era impressionante. Em uníssono, as mantas restantes mergulharam abruptamente para longe da medusa. Ganhando velocidade à medida que perdiam altitude. Poucos minutos depois, desapareceram na parede de nuvens de onde haviam surgido. A medusa, agora estabilizada, começou a retornar lentamente à posição horizontal. Logo retomou a navegação tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Magnífico! Exclamou Olaf Brenner pelo comunicador, após alguns segundos de silêncio atônito. Defesas elétricas, como em guias e raias, e pelo menos 1 milhão de volts. Fez uma pausa. E prosseguiu com voz mais firme. Fale conosco, Falcon. Consegue ver algum órgão que possa ter produzido a descarga? Algo semelhante a um eletrodo? Não, respondeu Falcon, ajustando a resolução. Mas há algo estranho aqui, percebe esse padrão? Reproduza novamente. Isso não estava visível antes. Ao lado da medusa surgiu uma larga faixa manchada. Organizada num padrão quadriculado de precisão geométrica surpreendente. Cada quadrado continha um subpadrão complexo de pequenas linhas horizontais. Regularmente espaçadas em linhas e colunas perfeitas.
Você tem razão, disse Brenner, agora com algo próximo da admiração na voz. Isso é novo. O que acha? Meeshai Buranafor respondeu antes que Falcon pudesse falar. Uma antena de rádio de banda métrica, não acha, Howard? Ele riu levemente. Qualquer engenheiro sem reputação de biólogo para proteger reconheceria isso imediatamente. Isso explica por que produz um eco tão forte no radar, disse Falcon. Talvez explique o porquê, retrucou Brenner, mas por que apareceu agora? Pode ser uma consequência da descarga, sugeriu Buranafor. Pode ser, concordou Falcon. Fez uma breve pausa. Ou talvez esteja nos ouvindo. Nesta frequência? Buranafor quase riu. Essas estruturas teriam de medir dezenas de metros. Brenner interrompeu imediatamente, agora excitado. Exatamente. E pelo tamanho delas, isso faz sentido. E se estiverem sintonizadas com as emissões naturais de rádio do planeta? A natureza nunca chegou a isso na ARF, embora tenhamos sonar e sentidos elétricos. Mas Júpiter está quase tão saturado de ondas de rádio quanto a Terra está de luz solar. Pode até captar energia de rádio, acrescentou Buranafor. Talvez seja uma usina flutuante. Tudo isso é fascinante, disse Brenner, agora com voz trêmula e novamente carregada de autoridade, mas há uma questão muito mais importante. Estou invocando a primeira diretiva. Por um longo momento. A comunicação entre o centro de controle da missão e a Kon-Tiki mergulhou em silêncio. Até Buranafor permaneceu calado. Falcon falou primeiro, com esforço visível. Por favor, apresente suas razões. Até chegarmos aqui, começou Brenner, num entusiasmo artificial demais para soar convincente, eu também juraria que qualquer criatura capaz de construir algo semelhante a uma antena de rádio seria necessariamente inteligente. Agora já não tenho tanta certeza. Isso pode ter evoluído naturalmente. Na verdade, talvez não seja mais extraordinário do que o olho humano. Muito bem, doutor, disse Buranafor. Então por que invocar a primeira diretiva? Por que devemos agir com cautela? Temos de presumir inteligência. Mesmo que nenhum de nós realmente acredite nisso. Nós, pensou Falcon. Enquanto tentava conter a turbulência emocional que crescia dentro dele. Portanto, concluiu Brenner, esta expedição passa a operar sob todas as cláusulas da primeira diretiva. A responsabilidade caiu sobre Howard Falcon com um peso inesperado. Nas poucas horas restantes, ele poderia tornar-se o primeiro embaixador da humanidade diante de uma forma de vida em outro mundo. Estranhamente, isso não o surpreendeu. A sensação dominante era uma ironia tão refinada, que quase desejou ter recuperado a capacidade de rir. A bordo do Garuda, Buranafor lançou um olhar lateral para Brenner. O pequeno cientista grisalho parecia ter se curvado sobre si mesmo em gravidade zero, flutuando no arnês como uma massa sem estrutura. Eu devia ter deixado você dormindo, disse Buranafor secamente. Do ponto de vista científico, a primeira diretiva podia tornar-se um pesadelo. Ninguém duvidava de suas boas intenções. Depois de um século de debates, a humanidade finalmente aprenderá, ao menos em teoria, a lucrar com os próprios erros em seu planeta natal. Não era apenas uma questão moral. Também era interesse próprio. Não repetir em outros mundos as mesmas brutalidades cometidas na história humana. Era por isso que o representante da Vox Pop estava ali. Para garantir que o compromisso fosse mantido. Ninguém naquela tripulação precisava de lembretes. Tratar uma possível inteligência alienígena como os colonizadores trataram os povos nativos da Austrália, da United States, ou como tantas potências fizeram na África, seria abrir caminho para o desastre. Buranafor insistiu. Doutor, estou falando sério. Não acha melhor descansar? A primeira cláusula da diretiva era simples. Manter distância. Não se aproximar. Não tentar comunicação. Dar tempo suficiente para observação recíproca. O problema era que tempo suficiente jamais fora claramente definido. A decisão cabia ao humano presente no local. Seja o que for aquilo, não conseguiremos imagens melhores enquanto for noite lá embaixo, disse Buranafor. Brenner olhou para ele de modo estranho. Eu não conseguiria dormir de qualquer maneira. Você sabe há quanto tempo esperamos por isto. Como quiser, doutor. Mais um desses, pensou Buranafor. Até uma hora antes, Brenner parecerá perfeitamente equilibrado. Agora começava a desmoronar. Era curioso.
Justamente o homem que insistira durante toda a missão que talvez encontrassem apenas micro-organismos. Parecia incapaz de lidar com algo maior. Essa expedição parecia atrair um tipo específico de pessoa. Engenheiros treinados, mas carregando crenças ocultas. Esperanças silenciosas. Quase religiosas. Pessoas semelhantes aos antigos cientistas da criação do século XX. Já Meeshai Buranafor era diferente. Ex-piloto de foguetes. Engenheiro aeronáutico. E um budista que levava sua fé com serenidade. Não que Meeshai Buranafor se esforçasse para esmagar insetos, e jamais comia carne, a menos que, afinal, o animal tivesse sido criado para isso. Mas alguns daqueles sujeitos dava a impressão de que esperavam reencarnação instantânea para qualquer criatura esmagada no caminho. Buranafor obrigou os pensamentos a voltar ao andamento da missão. Ao menos os 2 figurões do Conselho Espacial já tinham ido embora. Pelo modo como se comportavam, parecia até que estavam tentando provocar confusão. Mas talvez houvesse uma razão para estarem ali, afinal. Quem saberia? Ele acionou o comunicador da ponte. Qual a situação da clandestina? Rajagopal respondeu. Sem novidades. Vamos, Rai, me dê alguma coisa. A imediata sempre carregava aquela arrogância irritante que, na opinião de Buranafor, parecia natural em certas mulheres indianas. Especialmente quando ocupavam cargos de autoridade. Mas Rajagopal acabou cedendo. Ela e Redfield estão trancados na clínica com os visitantes do Conselho Espacial. E o capitão? Como está reagindo? Desta vez, o próprio Choudhury entrou na ligação. Faça o seu trabalho, Sr. Buranafor, e deixe-nos fazer o nosso. Não se distraia com assuntos secundários. Sua missão é a razão de todos estarmos aqui. Obrigado pelo lembrete, idiota, pensou Buranafor. Mas guardou isso para si. Na minúscula clínica do navio, Sparta estava inconsciente outra vez. Eu não bati nela com tanta força, disse Blake Redfield, provavelmente pela 100ª vez. Desta vez, o médico loiro, descendente de uma antiga família holandesa de Singapura, nem se deu ao trabalho de responder. Já explicará repetidamente que os vasos sanguíneos intracranianos da mulher estavam perigosamente fragilizados pelo uso de striafan, encontrado em grande quantidade entre seus pertences. Uso, ao que tudo indicava, intenso e prolongado. Mesmo um golpe moderado fora suficiente para provocar um hematoma subdural de rápida evolução. Sangramentos cerebrais não eram incomuns em espaçonaves. Em gravidade zero, colisões com a cabeça aconteciam com frequência. O kit de nanocirurgia da clínica poderia resolver o problema sem cirurgia invasiva. Em algumas horas. Se a paciente estivesse em boas condições. Mas ela estava gravemente desnutrida. Os pulmões, comprometidos por pneumonia. Problemas raros no espaço. Mas que, combinados com a concussão e o coágulo cerebral, formavam um quadro potencialmente fatal. Seria tudo mais simples, pensava o médico. Se pudesse expulsar os intrometidos dali. A clínica já era pequena demais sem precisar dividi-la com Redfield. Um oficial corpulento do Conselho Espacial. E aquele outro homem ostentando distintivo como se fosse membro do Conselho dos Mundos. Fique aqui, Dr. Ulrich, ordenou o policial. O Sr. Redfield e eu voltaremos em breve. Não há mais nada que eu possa fazer pela paciente até que... Fique aqui. Mas eu nem comi. A escotilha se fechou sobre o protesto do jovem médico. No corredor, o comandante virou-se para o tenente. Alguma coisa, Vic? Nada. O tenente loiro e robusto sacou a arma de choque do coldre. O comandante voltou-se para Blake. Ela está a bordo pelo menos desde Ganymede. Tem certeza de que não é uma bomba? Não na Contiki. Teria aparecido como massa extra. Ela escondeu a própria massa com eficiência suficiente. No Garuda havia muito mais massa disponível para mascarar isso. A Contiki foi pesada repetidamente antes do lançamento. Até o último grama. Eu vi. Tenho a impressão de que você virou uma praga profissional, resmungou o comandante. Então uma bomba de pulso. Algo pequeno, não explosivo, mas suficiente para fritar circuitos, como fizeram em Mars. Ela está foragida há quase 2 anos, fora de qualquer sistema oficial. Como teria acesso a algo tão sofisticado e caro? Eu poderia perguntar como ela conseguiu se esconder no navio. Seja lá como tenha feito, não custou esse tipo de dinheiro. Talvez. O comandante suspirou. Danos estruturais?
A Conti-Key funcionou perfeitamente: escudos térmicos, paraquedas de frenagem, balão, fusão, rangetes, suporte de vida, instrumentação, comunicação. Tudo foi revisado antes da separação. Então é software. Todos os diagnósticos passaram. Mesmo assim, software. Blake assentiu, relutante. Acho que você tem razão. Mas só saberemos o que ela fez se ela contar. Não estou tentando afastá-lo daqui, Redfield. Mas o médico lá dentro diz que está faminto. Vá buscar algo no refeitório. Blake quase protestou. Porque Vic não podia fazer isso. Mas a resposta era óbvia. Vic carregava a arma. E talvez precisassem dela. Blake seguiu para o refeitório. O comandante voltou à clínica. A comida está vindo, disse a Ulrich. Repita o que sabe sobre essa droga. O computador diz que é uma proteína de ligação a nucleotídeos de guanina. Explique para um policial entender. Ulrich corou. É um neuropeptídeo, uma substância química ligada ao córtex visual. Seu uso é limitado ao tratamento de certos distúrbios de leitura. A dose normal seria cerca de 1/1000º da que essa mulher vinha ingerindo. Isso causa o quê? Em ratos, alucinações visuais e auditivas. E comportamento anômalo. Algo parecido com esquizofrenia. Nós não diagnosticamos ratos como esquizofrênicos. Essa foi boa, doutor. Continue. O córtex visual esquerdo dela está fragilizado. O golpe na mandíbula empurrou o cérebro contra a parte posterior do crânio. Isso, somado à permeabilidade celular alterada, talvez explique a afirmação de que não consegue enxergar, embora, objetivamente, enxergue. Nesse instante, Sparta abriu os olhos. Ulrich olhou para ela. Sentia menos compaixão do que deveria. De qualquer forma, a vida dela não corre mais perigo. A pneumonia está controlada. Você consegue falar, linda? Perguntou o comandante. Sua voz misturava autoridade e estranha preocupação. O médico quase protestou por reflexo. Isso não é. Posso falar, sussurrou ela. Desviou o olhar do comandante. E franziu a testa para o médico. Perigoso. Não se preocupe com ele. Está limpo, disse o comandante, ignorando completamente a expressão ofendida de Ulrich. Então fixou nela o olhar. Quer me dizer o que fez com a Conti-Key? Não. Os olhos dela encontraram os dele. Você entende? Acha que Howard Falcon tomou o seu lugar como enviado? Como os profetas pretendiam. Quer negar isso a ele? Por ciúme. Ciúme? Ela tentou sorrir. O resultado foi perturbador. Não quero que o espírito livre faça o primeiro contato. Nem você. O olhar dela vagou para o teto metálico. Estou ocupada há 2 anos, senhor. Sim? Eu sei quem você é. Quem você realmente é. Howard Falcon é um homem inocente, disse o comandante. Homem não é a palavra. Tão humano quanto você. Eu sou humano, respondeu ele. Ela reuniu forças. Eu não sou. Você é apenas uma mulher, disse o comandante. Virou-se para o médico. Mostre a ela as tomografias. Apesar de protestar, Ulrich fez o que lhe foi ordenado e projetou as tomografias cerebrais da mulher na tela plana. A área do hematoma, explicou, apontando, foi quase totalmente drenada por nano-organismos direcionados. Obrigado, doutor, interrompeu o comandante, silenciando-o. Apontou para a imagem. Você conseguia enxergar mais perto ou mais longe do que um ser humano comum, linda. Não por causa de alguma alteração no globo ocular, mas pelo que fizeram ao seu córtex visual. Estou começando a gostar disso, disse ela. Depois sorriu sem humor. Mas acabou. Meu cérebro foi queimado. Este outro núcleo ainda está intacto, disse o comandante, indicando uma sombra densa no prosencéfalo. E este? E este outro? Ainda consigo calcular trajetórias, respondeu ela. Ele voltou à pergunta. O que você fez com o computador da Conti-Key? Ainda consigo ouvir. Ela fechou os olhos. Por um segundo. Que pareceu interminável. Permaneceu completamente imóvel. Quando os abriu de novo, disse. Talvez você me convencesse, se ainda houvesse tempo. O que quer dizer? Não percam tempo comigo. Controle da missão. O comandante compreendeu imediatamente. Então já começou. Estava escurecendo. Mas Howard Falcon mal percebeu. Toda a atenção permanecia presa à nuvem viva diante dele.
O vento que empurrava a Contiki em torno do funil do grande redemoinho agora o aproximara a apenas 20 quilômetros da criatura. Se chegar mais perto, Howard, quero manobra evasiva imediata, disse Meeshai Buranafor. As armas elétricas dessa coisa provavelmente têm alcance curto, mas não vamos testar isso. Deixe isso para os futuros exploradores, respondeu Falcon, com voz rouca. Repita, por favor. Deixe isso para os futuros exploradores. Uma parte de seu cérebro observava tudo com nitidez absoluta. Outra parecia já ter dificuldade em organizar palavras. Deseje sorte a eles. Recebido, respondeu o controle da missão. A cápsula estava estranhamente escura. Incomum. O pôr do sol ainda demoraria horas. Automaticamente, Falcon consultou o radar de varredura. Como fazia a cada poucos minutos. O radar confirmava o que seus sentidos já diziam. Não havia nada a menos de 100 quilômetros. Exceto a medusa observada. Então ouviu. Com força esmagadora. O som que tantas vezes ressoara nas noites jovianas. A pulsação crescente. Cada vez mais rápida. Até cessar abruptamente no auge. Toda a cápsula vibrava. Como uma ervilha sobre um tambor. No silêncio súbito e angustiante. Falcon compreendeu duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro. Desta vez o som não vinha por rádio. Estava na própria atmosfera ao redor dele. Segundo. E pior. Ele havia esquecido algo imperdoável. A maior parte do céu acima dele permanecia encoberta pelo enorme envelope gasoso da Contiki. O balão, levemente prateado para conservar calor. Também funcionava como excelente escudo visual e de radar. Era um detalhe conhecido. Discutido. Aceito como concessão menor de projeto. Agora parecia decisivo. Falcon viu uma cerca de tentáculos gigantes descendo ao redor da cápsula. Lembrem-se da primeira diretiva. Da primeira diretiva. Gritou Olaf Brenner. A voz encheu sua mente de uma confusão vívida. Como se as palavras tentassem sequestrar sua própria vontade. Por um instante. Pareceu que vinham de dentro de sua cabeça. Mas não. Era Brenner, no comunicador, gritando de novo. Não a assuste. Não a assuste. Antes que pudesse responder. O estrondo recomeçou. E abafou todos os outros sons. A verdadeira marca de um piloto de testes excepcional. Não está em reagir a emergências previstas. Mas aquelas que ninguém poderia antecipar. A reação não foi consciente. Nem condicionada. Veio de um nível mais profundo. Antes mesmo de pensar. Falcon já havia agido. Puxara o comando de ruptura. Ripcord. Termo arcaico dos primeiros balões. Quando se rasgava literalmente o envelope. Na Contiki, não havia corda alguma. Um interruptor abria venezianas na parte superior do balão. Instantaneamente. O gás quente escapou. A sustentação desapareceu. A cápsula começou a cair violentamente. Num campo gravitacional 2,5 vezes maior que o da ARF. Por um instante. Falcon viu tentáculos enormes chicoteando para cima. Agora mais próximos. Teve tempo apenas de notar que eram cobertos por grandes bolsas flutuantes. Presumivelmente responsáveis pela sustentação. E terminavam em finos apêndices. Como raízes vegetais. Esperou um raio elétrico. Nada aconteceu. Brenner continuava gritando. O que você fez, Falcon? Você pode tê-la assustado. Ocupado demais por aqui, respondeu Falcon. Cortando a transmissão. A queda começou a desacelerar conforme a atmosfera se tornava mais densa. E o balão vazio passava a funcionar como paraquedas. Após cerca de 3 quilômetros de descida, decidiu fechar novamente as venezianas. Quando recuperou sustentação, já havia perdido mais 2 quilômetros de altitude. E se aproximava perigosamente do limite operacional. Olhou ansiosamente pelas janelas superiores. Esperava ver apenas o balão. Mas a cápsula havia derivado lateralmente. E parte da medusa surgia acima dele. A poucos quilômetros. Muito mais próxima do que imaginava. E ainda descendo. Rápido demais. No comunicador. Buranafor chamava com urgência. Howard, estamos vendo sua taxa de descida. Estou bem, interrompeu Falcon. Mas ela ainda está vindo atrás de mim. Não posso descer mais. Isso não era totalmente verdade. Poderia mergulhar centenas de quilômetros mais fundo. Mas seria viagem sem volta. Para seu alívio.
A medusa começou a estabilizar-se pouco mais de 1 quilômetro acima. Talvez cautelosa. Talvez aquela camada inferior também lhe fosse desconfortável. Ali a temperatura já ultrapassava 50 graus Celsius. Falcon começou a se perguntar quanto tempo mais o suporte de vida resistiria. Brenner voltou ao comunicador. Ainda obcecado. Não a assuste. É apenas curiosidade. Falcon sentiu um aperto subir pelo pescoço. A voz de Brenner não carecia de convicção. Faltava-lhe algo mais grave. Integridade. Lembrou-se então de uma antiga videoconferência entre um advogado e um astronauta. Após ouvirem todas as implicações da primeira diretiva, o astronauta perguntara: quer dizer que, se não houver alternativa, eu devo ficar parado e deixar que me comam? E o advogado responderá sem sorrir: essa é uma excelente síntese. Na época parecerá engraçado. Agora não. Então viu algo ainda mais perturbador. A medusa pairava acima. Mas um de seus tentáculos alongava-se impossivelmente, afinando à medida que descia. Parecia um tornado descendo de uma nuvem de tempestade. Como os antigos vídeos das planícies da United States. Uma serpente negra no céu. Procurando-o. Está vendo isso? Controle da missão? Afirmativo, respondeu Buranafor, com frieza absoluta. Estou sem opções, disse Howard Falcon. Ou eu a assusto, ou dou a ela uma tremenda dor de estômago, porque duvido que a Contiki seja muito digerível, se é isso que ela tem em mente. A voz de Olaf Brenner voltou rápida, quase frenética. Howard, escute. Não se esqueça de que você está sob ordens da primeira diretiva. Nesse instante, Falcon cortou a comunicação com o controle da missão, interrompendo Brenner no meio da frase. A decisão brotou da mesma fonte que o levará a acionar a ruptura do balão. Um instinto profundo de autopreservação e respeito pela própria integridade. Um homem mais rude talvez resumisse isso de forma simples. Que se dane a primeira diretiva. Talvez esse homem mais rude percebesse algo que o altamente modificado e plenamente consciente Falcon ainda não compreendia. Toda vez que Brenner pronunciava aquelas palavras. Primeira diretiva. Sua mente parecia encher-se de luz branca pulsante. E junto com isso vinham impulsos vagos, quase doces. Em direção a algo que mal conseguia nomear. Uma espécie de unidade do ser. Sobreposto a isso havia outro impulso. Menos poético. Obedecer cegamente a qualquer ordem de Brenner. De onde aquilo vinha? Não fazia ideia. Mas desligar Brenner da comunicação pareceu aliviar imediatamente os sintomas. Estou iniciando o sequenciador de ignição, disse Falcon em voz alta. Sabendo que falava apenas para o registro. Se jamais voltasse a falar com o controle da missão, ninguém saberia exatamente o que acontecerá. A porta da clínica permanecia aberta. O comandante havia saído. O guarda desaparecera. Até o médico fugira. Blake Redfield surgiu flutuando na entrada, com recipientes de comida nas mãos. O que aconteceu? Mas Parta nem parecia notar sua presença. Estava completamente absorta. Escutando. Depois soltou um longo suspiro. Ele saiu do circuito, disse. O quê? A Mongele deve tê-lo capturado. O quê? A medusa. Tem certeza? Ela o fitou com olhos apagados. Seja o que for que tenha acontecido, ele está morto. Eu preparei a sequência de fuga dele para falhar. Fez uma pausa. Gostaria de não ter feito isso. Linda. Linda, o que aconteceu com você? Gritou Blake. As lágrimas vieram de repente. Ele as enxugou com violência. O rosto vermelho. E lançou-se para trás em direção ao corredor. Finalmente. Ela ficou sozinha. Lentamente. Puxou as correias presas ao pulso. Falcon liberou a sequência 27 minutos antes do previsto. Calculou. Ou esperou. Que ainda teria reserva suficiente para corrigir a órbita depois. Não conseguia ver a medusa. Ela permanecia diretamente acima. Mas o tentáculo descendente devia estar quase tocando o balão. Como aquecedor. O reator funcionava perfeitamente. Como propulsor. Ainda exigia 5 minutos de verificação computacional para atingir potência máxima. 2 minutos já haviam passado. O fusor estava pronto. O computador não rejeitara a trajetória orbital como absurda. Ao menos não totalmente absurda. As entradas de ar da cápsula estavam abertas. Preparadas para captar toneladas de hidrogênio e hélio atmosféricos.
Em quase todos os aspectos. As condições eram ideais. Agora vinha o teste real. Será que aquela maldita coisa funcionaria? Jamais fora possível testar operacionalmente um ramjet nuclear em atmosfera joviana sem vir até Júpiter. Portanto, aquele era o primeiro ensaio verdadeiro. Algo balançou a Kon-Tiki. Suavemente. Falcon tentou ignorar. A ignição fora projetada para condições equivalentes a 10 km de altitude. Numa atmosfera 4 vezes menos densa. E cerca de 30 graus mais fria. Muito ruim. Qual seria o mergulho mais raso possível sem condenar tudo? Se o ramjet funcionasse, ele mergulharia na direção geral de Júpiter. Ou seja, para baixo. Com 2,5 G ajudando. Conseguiria abortar a tempo? Uma mão grande e pesada bateu no balão. Toda a estrutura oscilou como um ioiô antigo. Recentemente redescoberto nos parques da ARF. Falcon tentou ignorar de novo. Sem sucesso. Talvez Brenner estivesse certo. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez tentasse contato. Mas o que dizer pelo rádio? Boa gatinha? Calma, Fido. Leve-me ao seu líder. O computador exibiu a mistura ideal de trítio e deutério. Hora de acender a vela romana de 100 milhões de graus. A extremidade fina do tentáculo deslizou sobre a borda do balão. A menos de 60 metros. Tinha o diâmetro aproximado da tromba de um elefante. E parecia igualmente sensível. Pequenos palpos agitavam-se na ponta. Como bocas exploratórias. Brenner teria ficado fascinado. Era tão bom momento quanto qualquer outro. E provavelmente melhor do que qualquer segundo seguinte. Falcon lançou um olhar rápido ao painel. Tudo verde. Iniciou a contagem. 4. Rompeu o selo de segurança. 3. Acionou o enable. 2. Travou com força o interruptor de segurança com a mão esquerda. 1. Pressionou o jettison com a direita. Nada. Até que... Explosão súbita. Perda instantânea de peso. Meio minuto depois que Falcon saiu do circuito. Um ruído estático violento explodiu nos alto-falantes do controle da missão, sobrecarregando momentaneamente os rastreadores automáticos. Centenas de pontos brilhantes de energia de rádio surgiram nas nuvens de Júpiter. Em anéis concêntricos perfeitamente centrados na última posição conhecida de Falcon. Ao ouvido humano era apenas ruído bruto. Mas os analisadores mostravam outra coisa. Cada fonte parecia emitir o mesmo feixe altamente direcional. Modulado. Com milhares de watts. Diretamente em direção ao controle da missão. 4 controladores gritaram de pura excitação. Soltando os cintos de contenção e abandonando os consoles. Meeshai Buranafor ergueu os olhos. Encontrou o cano de uma pistola. Ao mesmo tempo, na ponte de voo, Rajagopal voltou-se para Choudhury. O senhor está afastado do comando. Obedeça e tudo ficará bem. 3 controladores de folga entraram pela escotilha inferior. Gritavam sobre o crepitar dos alto-falantes. Tudo ficará bem. No corredor central. Um homem armado interceptou o comandante. Se parar aí, comandante, tudo ficará bem. A garuda estava em motim. Enquanto isso, a Kon-Tiki caía em mergulho livre. Nariz para baixo. Acima. O balão descartado subia rapidamente, levando consigo o tentáculo curioso da medusa. Mas Falcon não teve tempo de observar. Os jatos dispararam. Uma coluna ensurdecedora de hidrogênio superaquecido explodiu pelo bocal do reator, ganhando impulso rumo ao núcleo de Júpiter. Não era para lá que queria ir. Se não recuperasse o vetor em 5 segundos, seria esmagado nas camadas profundas da atmosfera. 5 segundos. Que pareceram 50. Com lentidão agonizante. Ele conseguiu estabilizar a nave. E erguer o nariz. Howard Falcon ainda acelerava, olhos arregalados. Se possuísse um sistema circulatório meramente humano, sua cabeça teria explodido. Olhou para trás apenas uma vez. E vislumbrou a medusa já a muitos quilômetros de distância. O balão descartado evidentemente escapara de seus tentáculos. Nenhum sinal da bolha prateada permanecia visível. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Mais uma vez. Era senhor do próprio destino. Não mais à deriva nos ventos, mas cavalgando uma coluna de fogo atômico de volta às estrelas. Tinha certeza de que o motor ramjet funcionava perfeitamente.
ganhando altitude e velocidade de forma constante, até alcançar em breve velocidade quase orbital nas bordas da atmosfera. Ali, com uma breve explosão de potência de foguete, a Kon-Tiki reconquistaria o espaço. Na metade da subida orbital, olhou para o sul e viu surgir no horizonte o tremendo enigma da grande mancha vermelha de Júpiter. Aquele abismo permanente nas nuvens, grande o bastante para engolir duas ARF. Contemplou sua beleza misteriosa, até que o alarme do computador o chamou de volta. Faltavam 60 segundos para a conversão para a propulsão de foguete. Relutante, desviou o olhar. Em outra ocasião, murmurou. No mesmo instante, restabeleceu o link com o controle da missão. O que foi isso? Perguntou Meshai Buranafor. O que você disse, Falcon? Não importa. Você está concentrado? Estou. Buranafor respondeu secamente. Quando repetirmos isso, preciso de sua colaboração. Certo. Falcon respirou fundo. Diga ao Dr. Olaf Brenner que sinto muito se assustei o alienígena dele. Acho que não houve dano permanente. O silêncio prolongou-se tanto que Falcon pensou ter perdido o sinal. Controle da missão. Vamos nos concentrar em trazê-lo de volta, respondeu Buranafor. Aguarde coordenadas revisadas para a nova aquisição. Recebido. E minha mensagem para Brenner? Entendido. Desta vez a hesitação foi mínima. Isso não altera sua aproximação final, Howard, mas convém saber, esta nave está sob lei marcial. 3 minutos após o início do motim, tudo terminara. Os tripulantes e controladores que invadiram o controle da missão e a ponte da Garuda gritando. Tudo ficará bem. Agora encaravam armas de choque apontadas por antigos colegas. Apenas 2 munições de borracha foram disparadas. Contra rebeldes que tentaram sacar armas contra o comandante do Conselho Espacial e seu tenente. O tenente estava na ponte. O comandante no corredor. Ambos foram mais rápidos. Vitória rápida. O problema veio depois. Não havia espaço suficiente na Garuda para 13 prisioneiros. Ali estavam eles, presos junto ao teto do controle da missão. 13 corpos se debatendo como lagartas. Punhos e tornozelos amarrados por tiras plásticas. Uma rede de carga os mantinha contidos, impedindo-os de flutuar entre os consoles. Os controladores quase não lhes davam atenção. Ainda havia a Kon-Tiki para acompanhar. Sparta avançava pelo corredor central sem peso. Tropega. Como embriagada. Quando se aproximou da escotilha, o ruído ensurdecedor vindo de Júpiter cessou tão abruptamente quanto começara. Blake Redfield interceptou-a antes que entrasse. Linda, você. Seja lá o que fosse dizer. Mudou de ideia. Você não deveria estar longe do suporte médico. Eu sobrevivo. Ela olhou além dele, para o interior da sala, e viu a fileira de corpos presos ao teto. Eu sabia de Brenner. Rajagopal também? Metade da tripulação. Por isso acharam que tomariam a nave sem luta. Quando perceberam que precisariam usar armas, já era tarde. Ela voltou o olhar para ele. Quem é você, Blake? Agora sou Salamander. Somos 8 a bordo. Mais o comandante Vic. Ele hesitou. Linda, desculpe, mas isso ainda não terminou. Tentou tocá-la. Ela se afastou. Por que não me colocam na rede com eles? Blake empalideceu. Por que eu faria isso? Eu matei Falcon. Havia no rosto dela aquele estranho desafio esperançoso, com que santos e bruxas outrora encaravam a fogueira. Como você adivinhou? Software. Reescrevi a sequência de ignição para mandá-lo direto para Júpiter. Nesse instante, em meio ao tumulto do controle da missão, uma voz clara explodiu pelos alto-falantes. O que foi isso? Gritou Buranafor. O que você disse, Falcon? Blake ficou imóvel. Ele está vivo. Voltou-se para Sparta. O que fazemos? Ela parecia um fantasma no corredor. Ora, T-4:40. Gritou ele após olhar o cronômetro. O rosto dela tornou-se uma sucessão extraordinária de emoções. Choque. Exultação. Angústia. Vergonha. Falcon está salvo. A voz quebrou. Eu não sabia que horas eram. Afastou-se dele, chorando abertamente, tentando esconder o rosto nos próprios braços. 24 horas depois, uma nave da Junta Espacial levou tripulação e passageiros de volta a Ganymede.
muitos deles contra a própria vontade. Durante toda a curta viagem, Falcão não disse palavra a Sparta, a Blake, nem ao comandante. Na verdade, jamais encontrara qualquer um deles antes. Nada sabia sobre eles. Seguiram pelo longo tubo pressurizado até a câmara de segurança. Já no hangar, Falcão deixou-se conduzir por um patrulheiro do Conselho Espacial até uma sala reservada. Ali alguém o aguardava. Brant Webster. Para Webster, a longa espera finalmente terminava. Acontecimentos extraordinários, Howard. É bom vê-lo em segurança. Você está muito bem, considerando tudo o que aconteceu. Vamos descobrir em breve exatamente o que houve. Isso não me preocupa, respondeu Falcão. Não afeta a missão. Webster absorveu a resposta. E tentou outro caminho. Você é um herói. Em mais de um sentido. Meu nome já esteve nas notícias antes. Vamos ao relatório pós-exposição. Howard. Não precisa ter tanta pressa. Deixe um velho amigo ao menos lhe dar parabéns. Falcão fitou com expressão quase imóvel demais para ser humana. Depois inclinou levemente a cabeça. Perdoe-me. Webster tentou recuperar terreno. Você devolveu entusiasmo a milhões de vidas. Quase ninguém irá ao espaço, mas agora toda a humanidade pode viajar aos gigantes exteriores na imaginação. Isso significa algo. Fico satisfeito por ter facilitado um pouco o seu trabalho. A ironia surpreendeu Webster. Não tenho vergonha do meu trabalho. Por que teria? Novos conhecimentos, novos recursos, tudo isso é ótimo. Necessário, até. Mas havia amargura por trás das palavras. As pessoas também precisam de novidade e emoção, respondeu Webster em voz baixa. Para muitos, viagens espaciais já pareciam rotina. O que vocês fizeram resgatou o espírito da grande aventura. Vai levar muito tempo até entendermos o que aconteceu em Júpiter. Falcão então disse. A Medusa conhecia meu ponto cego. Webster tentou manter leveza. Como quiser. Mas, como ela saberia disso? Howard, eu realmente não faço ideia. Longo silêncio. Imóvel. Então Falcão respondeu. Não. Fez nova pausa. Essa é a pergunta. O alívio de Webster foi visível. Já pensou no próximo destino? Saturno? Uranus? Neptune? Pensei em Saturno. A frase veio pesada. Quase deliberadamente monótona. Não sou realmente necessário lá. É só uma gravidade. Não 2,5, como em Júpiter. As pessoas conseguem lidar com isso. As pessoas. Webster percebeu imediatamente. Nunca antes Falcão usará essa palavra daquela forma. E há quanto tempo não dizia nós? Algo estava mudando. Escorregando. Afastando-se. Mesmo assim Webster falou. Antes do relatório completo, precisamos passar pela coletiva de imprensa. Olhou-o com cautela. Não há necessidade de mencionar os acontecimentos na garuda. Conseguimos manter isso em sigilo. Falcão não disse nada. Todo mundo está esperando para te parabenizar, Howard. Você vai ver muita gente assim, seus velhos amigos, enfatizou Webster. Falcão permaneceu em silêncio. A máscara de couro em seu rosto tornava-se cada vez mais indecifrável. Ele se afastou de Webster e destravou o trem de pouso, elevando-se com o auxílio do sistema hidráulico até atingir seus 2,5 metros de altura. Os psicólogos tinham sugerido adicionar 50 centímetros extras como compensação por tudo que Falcão havia perdido quando a rainha caiu, mas ele nunca admitiu ter notado. Esperou até que Webster abrisse a porta, gesto inútil, e girou suavemente sobre os pneus de balão, seguindo adiante a uma velocidade suave e silenciosa de 30 km por hora. Seus movimentos não eram ostentação, haviam se tornado automáticos, quase uma extensão de si mesmo. Do lado de fora, a equipe de jornalistas fervilhava, contida por barreiras de rede, microfones e câmeras apontando para seu rosto coberto. Mas Falcão estava tranquilo. Ele, que um dia fora homem, e ainda poderia se passar por tal em uma ligação apenas de voz, sentia apenas uma calma sensação de realização e, pela primeira vez em anos, algo próximo de paz de espírito. Dormira profundamente a bordo do navio, retornando de Júpiter, e seus pesadelos pareceram finalmente desaparecer. Despertou de um sono profundo, lembrando-se do super-chimpanzé a bordo do condenado Queen Elizabeth. Nem homem nem fera, estava entre dois mundos. Assim como ele.
Como um chimpanzé para um humano, Falcon era para alguma máquina ainda a ser aperfeiçoada. Ele finalmente encontrara seu papel. Só ele podia viajar sem proteção na superfície da Lua, de Mercúrio ou de uma dúzia de outros mundos. O sistema de suporte à vida dentro do cilindro de alumineto de titânio que substituíra seu corpo frágil funcionava igualmente bem no espaço ou debaixo d'água. Campos gravitacionais até 10 vezes a da Terra seriam meros inconvenientes. A ausência de gravidade, a melhor opção. A raça humana estava se tornando mais isolada, os laços de parentesco mais tênues. Talvez aqueles aglomerados de compostos de carbono instáveis, sensíveis à radiação e respirando ar, não tivessem o direito de viver fora da atmosfera. Talvez devessem permanecer em seus lares naturais, Terra, Lua, Marte. Um dia, os verdadeiros mestres do espaço seriam máquinas, não homens. Ele não era nenhum dos dois. Já consciente de seu destino, sentia orgulho sombrio em sua solidão singular, o primeiro imortal, a meio caminho entre duas ordens de criação. A sequência oculta de diretrizes, programada em sua mente, que a mera pronúncia de diretriz principal deveria ativar, falhou, não por falha mecânica, nem por ele ser menos que humano, mas porque ainda era, em algum recôndito essencial, humano demais para sacrificar-se sem um bom motivo. Falcon desconhecia isso. Ignorava que seus instintos de autopreservação, com uma pequena ajuda de sobrecarga elétrica, haviam esmagado as esperanças de uma conspiração religiosa milenar. Sabia apenas que fora eleito. Seria um embaixador, entre o velho e o novo, entre criaturas de carbono e as de cerâmica e metal que um dia a substituiriam. Tinha certeza de que ambas precisariam dele nos séculos conturbados que se aproximavam. Epílogo. Outro. Sim, muito gentil da sua parte, o professor J.Q.R. Foster posicionou o copo sob o gargalo da garrafa de Lafroy. O comandante despejou o líquido escuro sobre um pedaço de gelo. Atrás deles, uma fogueira de carvalho ardia na biblioteca do Granite Lodge. Lá fora, através das altas janelas, o sol do início do inverno se punha. A sequência de ignição estava programada para o tempo decorrido da missão, disse o comandante, recolocando a garrafa na bandeja de prata. Se a contagem tivesse continuado, a reescrita feita por Troy teria enviado a Contiki direto para Júpiter. Meia hora antes, Falcon anulou manualmente o sequenciador para escapar da Medusa. Então a Medusa realmente salvou a vida dele. Exclamou Foster, sobrancelhas arqueadas ansiosamente. E a liberdade de Troy? Ela teria sido acusada de assassinato. O comandante deu de ombros, levemente constrangido. Nesse infeliz acontecimento, certamente poderia alegar insanidade temporária. Não é algo sobre o qual ela goste de falar. O comandante acomodou-se, relembrando a viagem a Júpiter. Não pretendia sobrecarregar Foster com detalhes que permaneceriam vívidos em sua própria mente por anos. Você não vai me livrar de uma acusação de assassinato tão facilmente, disse Linda pela 100ª vez, com os olhos opacos de cansaço. Eu matei Holly sim. Jack Noble. O Homem de Laranja. Talvez outros. Quando fiz isso, sabia o que estava fazendo. Uma das naves mais velozes do Sistema Solar levou 3 semanas para trazê-los de volta à Terra. Tempo suficiente para recuperar sua saúde física. Tempo de sobra para debates e discussões. Mas Linda continuava um enigma. Sua consciência exige tanto de você? Perguntou o comandante. Está perguntando se consigo justificar os assassinatos? Não, não consigo, disse ela. Mesmo que tenham tentado me matar. Talvez até tenha matado meus pais, independentemente do que você ou eu queiramos acreditar. Aqueles que você mencionou eram assassinos. A intenção deles era escravizar a humanidade. Outros sobrevivem, com os mesmos objetivos. Isso não justifica matá-los a sangue frio. Seu sangue fervilhava. Bem, você está determinada, suspirou ele. Se sabia o que fazia, não é algo que possa decidir por si mesma. Sua confissão não corroborada provavelmente só renderá observação psiquiátrica. Não corroborado? Ela lhe lançou um olhar duro. Depois de uma sentença indeterminada em hospital psiquiátrico, você sabe, com nanochips programados e tal, se houver evidências que corroborem, talvez aprendam para o resto da vida. Mas se é isso que deseja. Sabe que falo a verdade. Talvez. Ninguém relatou a morte ou desaparecimento de nenhuma dessas pessoas. Mas alguém as viu? Alguns eram figuras públicas. Lord Kingman, Holly sim. Não.
Jack Noble já tinha desaparecido, como se dizia. O comandante deu de ombros. Claro, tinha motivos. As pessoas podem sumir por anos, talvez simplesmente porque querem. Você sumiu sem avisar, Linda. Mais de uma vez. Ela fez uma careta ao ouvir seu nome. Mas digamos que eu acredite que estão mortos e que você os matou, deixando Kingman de fora. Quer minha cooperação? Quer que eu assuma os pecados mortais? O que você quer? Ela engoliu em seco, antecipando a farpa. Ajude-nos. Confessores de fala mansa, os tios e primos sem filhos de seus ancestrais franco-canadenses, teriam se orgulhado dele. Mas o comandante se envergonhou de si mesmo. Temos um problema maior que o seu pequeno problema pessoal. Talvez maior que o Homo sapiens, disse, o som do uísque ecoando no copo de Foster. Amalteia, você disse. Só porque você tenta parecer importante, não me isenta de responsabilidade. Fique aí, seu idiota. Acertou alguns free spirit, mas não foi tiro certeiro. Quem diabos te ensinou a tentar acertar alguma coisa com uma pistola a 500 metros? Ele estava furioso, transbordando de desprezo profissional. Nós arruinamos os planos deles em Júpiter, sem a sua ajuda, mas ainda não os eliminamos. Laird, ou Lequeu, ou seja lá como ele se chama, ainda está à solta. Ele não pode fazer nada. As criaturas nas nuvens já falaram. O olhar do comandante brilhou. Você pretende interpretar esta revelação para nós? Para mim, que conheço o conhecimento quase tão bem quanto você. Você não sabe o que eles disseram, Sparta fez uma careta. Não tente me fazer de boba. Mas as medusas tinham algo a dizer. Algo, sim. O que foi isso? O pancreator está vindo atrás de nós agora. Não sei, disse ela, a voz rouca, desviando o olhar. Já não tenho órgãos para ouvir. Se eles estão vindo atrás de nós, pode ser o problema mais antigo de todos, Linda. Aqui no matadouro, pode ser ovelha contra cabra, seu sorriso era sombrio. Sempre achei que as cabras eram muito mais charmosas que as ovelhas. Talvez isso me coloque do lado errado. Você me faz sentir pequena, ela sussurrou. Eu não sou pequena, ele rebateu, irritado. Você se diminui se não lutar pelo direito dos seres humanos de ouvir essa suposta revelação. Não pode guardá-la para si, assim como Laird e seus falsos profetas não conseguiram. Ela baixou a cabeça, gesto de vergonha que havia adquirido recentemente, mas ainda mantinha o olhar desafiador. Nenhum argumento jesuítico a comoveria, mas ele não precisava dizer isso a Foster. O comandante se voltou para as brasas incandescentes da fogueira de carvalho, observando o pequeno e ansioso professor. Receio que esta seja a última palavra. Agora a minha parte, disse Foster, inclinando-se na poltrona estofada, fazendo o couro ranger. Um olhar de pura alegria iluminou seu rosto jovem e perturbador. Analisei o material que você forneceu. Foi o que você disse. O professor não resistiu à pedagogia. Vale notar que a medusa, a cabeça da górgona, é um antigo símbolo de administração, escudo e guardiã da sabedoria. Sim, acho que já ouvi isso em algum lugar. As gravações das transmissões do Anel de Medusas foram decifradas, relativamente fácil após algumas tentativas com os programas do SETI, e, de acordo com o sistema linguístico que descrevi para você e para o Sr. Redfield, determinei que eram sinais, em idioma da cultura X. Professor, se o senhor pudesse apenas. Eles significam, Foster prolongou as palavras, quase cantando baixinho, eles chegaram. Eles já chegaram? Questionou o comandante. Sim? Essa é a mensagem, eles chegaram. Não acredito nisso, disse o comandante. Aquelas coisas apontavam diretamente para o centro de controle da Contiki. Por que fariam isso? Por que avisar quem acabou de chegar que eles chegaram? Foster riu baixinho. Provavelmente, as medusas não são inteligentes no sentido humano. Talvez tão inteligentes quanto papagaios treinados. Respondem a estímulos antigos, codificados em seus genes. Mas por que mirar no centro de controle da missão? A mensagem dificilmente se destinava ao centro. Acredito que miravam outro lugar. Foster. Graças à sua intercessão, comandante, minha expedição à Lua Malteia já tem data de lançamento. O professor olhou para o copo vazio. Deixe-me refrescar isso, disse o comandante, retirando cubos de gelo com a pesada pinça de prata. O sol se pôs além dos penhascos ocidentais, absorvendo a cor das colinas cinzentas e florestadas. Luzes amarelas surgiam nas frestas do muro de pedra abaixo.
Blake e Sparta caminharam pelo muro, botas farfalhando nas folhas secas, mãos nos bolsos, isoladas uma da outra. Blake olhou para o chalé. Uma luz acendera atrás do vitral da despensa. Foi aquela que eu quebrei naquela noite. Quando você vai parar de falar sobre isso? Ela se irritou. Lembro-me de tudo tão claramente quanto qualquer outra coisa na minha vida. Durante semanas pensei que você me traíra, mas você não estava lá. Blake lembrou como persuadir a Sparta de que ela nunca havia assassinado Sim ou os outros, memórias falsas, implantadas pelo comandante por razões próprias. Por que ele quer que você pense assim? Implorou Blake. Talvez ele os tenha matado. Mas você estava fora de si. A quantidade de felicidade que consumia. Mas ela já havia destruído o argumento dele antes que pudesse formulá-lo. Mesmo que pudessem reescrever memórias, não usaram isso em mim. Nem sabiam onde eu estava. Caminhavam em silêncio, exceto pelas folhas mortas, até que uma forma humana surgiu das sombras. Estavam alertas, mas não se alarmaram. Linda, sussurrou a sombra. O frio parecia penetrar seu casaco. Ela hesitou. Você. A sombra tinha a forma e o som dele, mas o vento levou seu cheiro, e a escuridão cegava seus olhos. Sim, querida, disse a sombra. Por favor, me perdoe. Oh, ela se aconchegou, segurando-o como se caísse. Blake, atônito, perguntou naturalmente. Onde diabos você esteve, Dr. Nage? Joseph Nage ergueu os olhos por cima do ombro da filha. Nunca estou longe, Sr. Redfield. Sim? Pode me chamar de Blake, senhor. Estamos longe da sala de aula. Pode me chamar de Joseph, Blake. Certo, disse Blake, demorando a reunir coragem para falar com a autoridade de sua infância. Linda, linda, Nage cantava para a filha, que soluçava desesperada. Nós te tratamos tão mal. Onde está a mãe? Ela está... Suas palavras saíram abafadas, rosto escondido no sobretudo. Está bem. Você a verá em breve. Pensei que vocês dois estivessem mortos. Estávamos com medo, ele olhou para Blake, assentindo com timidez. Devemos a vocês nossas mais sinceras desculpas. Sparta relaxou nos braços do pai. Ele tirou um lenço do bolso, que ela aceitou com gratidão. Tentarei explicar, com a ajuda de Kit. Devemos entrar agora? Perguntou Nage. Ela assentiu, limpando o nariz, e os três começaram a subir a longa encosta em direção à cabana. Blake refletiu sobre a firmeza na voz de Nage. Seria bom se você, disse Blake, quase reprimindo a emoção. Estamos em guerra, Blake. Durante anos, minha filha foi refém. Depois, tornou-se nossa melhor arma. Nage hesitou, mas continuou. Foi difícil abandonar os hábitos de pais e professores. Tentamos protegê-los controlando-os. No início, apenas você se mostrou difícil e impossível de controlar. Sua filha também é adulta. Blake viu Nage abaixar a cabeça. Linda, cansada e ferida, mas firme, replicou. Eu os matei. Vocês vieram para as Triafan despreparados porque não lhes contamos o que havíamos aprendido, disse Nage. Sua resistência já havia sido amplamente destruída por nossas tentativas de apressar seus sonhos. As tentativas do comandante, disse Blake, exaltado. Mas foi por minha ordem. Para crédito dele, vergonha minha, forcei Kit a continuar. Eu esperava acelerar sua recuperação, querido. Você estava agindo sob uma compulsão que sabíamos existir, mas não entendíamos. Tudo o que fez, na Inglaterra e em órbita de Júpiter, foi a serviço dessa compulsão. Tentou eliminar os que estavam em seu caminho, inclusive aqueles que a implantaram em você. Você não pode eliminar a culpa. Não tentaria. Mas peço que dê o próximo passo. O que você quer de mim? Admitir que é um ser humano. Ela se recusou a chorar novamente. Isso cabe a mim dizer. Então é isso. Deixe a pergunta em aberto até ouvir tudo. Também você, Blake. Os três caminharam em silêncio até a imponente casa de pedra, janelas como joias. Linda estendeu a mão para o pai, brilho renovado nos olhos. Houve uma batida na porta da biblioteca. Um jovem mordomo loiro disse. O jantar está pronto, senhor. 4 lugares, como especificado. Coloque em espera. Não deve demorar muito. O comandante apontou para a bandeja de bebidas. Professor? Já chega, disse Forster abruptamente. Eu esperava que Troy e sua amiga viessem comigo na viagem. A viagem para a Malteia? Sim.
Possivelmente complementaria a experiência. O comandante o encarou, divertidamente. Onde eles estão? Vou vê-los novamente esta noite. Observou o grupo no gramado escuro. Dê a eles um pouco de tempo. Ainda vão conseguir. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.